Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, diretamente aqui do meu estúdio. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Mais uma noite linda e maravilhosa. Vou estar com uma convidada especial. Quem aqui já teve quem assistiu o nosso último Quebra Tudo, sabe o quanto vai ser importante falar das coisas que a gente vai falar. Então, estou esperando o pessoal começar a entrar aí, né? Meu querido Rodrigo, seja bem-vindo. Rodrigo, seja bem-vindo. Pri, minha querida Pri. Ó, essa é uma pessoa que também vou trazer aqui, hein? Pri, fique esperto aí que logo mais eu vou te convidar, porque você tem uma história muito legal para ser contada aqui também. Então, hoje a gente começa o nosso Quebra Tudo de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre PNL, inteligência emocional. A gente vai poder falar um pouquinho hoje sobre as estratégicas. Eu também te amo, Pri. Também te amo muito, viu? Você é muito especial para mim. E a sua pequena também, né? Não vejo a hora de conhecê-la. A hora que acabar tudo isso, a gente vai estar junto de novo. Bom, hoje eu vou estar falando sobre PNL, né? Novamente sobre PNL com a nossa querida Marta Higashi. E também vou estar falando um pouquinho sobre essa inteligência emocional. A gente vai falar um pouquinho mais. Saiu bastante questionamento, a gente acabou olhando para bastante coisa. Então, para o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Ó, compartilha, convide outras pessoas para que as pessoas possam participar com a gente. Estou esperando a minha querida Marta Higashi entrar aí. Assim que ela entrar, eu já mando o convite para ela poder estar aqui comigo. E ó, tem uma coisa legal, eu já estou com uma fila de convidados, de pessoas que vão participar comigo. Então, enquanto a nossa querida Marta não entra, já vou antecipar para vocês. Semana que vem vou falar de algo bem diferente aí para vocês e que é uma ferramenta incrível e que às vezes as pessoas não se atentam a isso. Nós vamos falar sobre o tarô. É isso mesmo, sobre o tarô e como o tarô pode ajudar a gente dentro de um processo terapêutico, enfim. Vou estar falando com uma pessoa que é taróloga, que também é consteladora familiar, ela também é terapeuta transpessoal e também é uma pessoa muito querida para mim, muito especial para mim, que é a minha querida Giovana. A Giovana vai estar comigo, Giovana Frois, ela é minha sobrinha, fez todo um caminhar e vai estar aqui também trazendo um tema muito legal para a gente poder trabalhar. Então semana que vem, não perca, a gente vai ter aqui um espaço onde a gente vai estar falando um pouquinho de tarô. E hoje eu vou estar falando sobre PNL. Estou esperando a minha querida Marta entrar, ela ainda não entrou. Vou aguardar mais um pouquinho aqui para ela poder entrar. E assim que ela entrar, já vou mandar o convite para ela poder participar comigo. Deixa eu já ajeitar minhas coisas aqui. E aí eu também estou aceitando de vocês sugestões. Mande sugestões de temas, coisas que vocês acham que seria legal para a gente poder falar, para a gente poder trazer aqui para esse espaço que é o Quebra Tudo, porque a intenção do Quebra Tudo é sempre essa, né? Que a gente possa trazer conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam tá aprendendo, tá trazendo crescimento o tempo todo. Então é um espaço muito legal para a gente poder fazer essa troca. A nossa Marta já mandou um oi aí, então significa que ela já entrou. Marta, tô mandando para você aí o convitinho para a gente entrar, não perder muito tempo, né? Porque tem bastante coisa para a gente poder falar aqui. Então deixa eu mandar o convite para nossa querida Marta. Deixa eu ver. Opa. Apresentação para você aí, Marta. Seja bem-vindo, Maria Isabel. Ela está sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo, acenando para o pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Que hoje seja bom para todo mundo, que seja muito bom. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Tá chegando a Marta. A Marta está chegando aí aos pouquinhos. Que ainda está processando aí, né? O sinal. Está esperando entrar o sinal. Vamos ver. Boa noite, Profundidade do Ser. Né? Maria Isabel, boa noite. Seja bem-vinda. E a todos que estão participando aqui hoje. Olha, se você já tem perguntas, principalmente para quem acompanhou semana passada, se tem pergunta, já coloca aí. Aí a nossa querida Marta apareceu. Eu entrei, você saiu? Eu estou aqui, Marta. Estou aqui, firme e forte. Mais forte do que firme.
É mais forte do que firme, principalmente na quarentena. A gente Vocês fica estão... mais fortinho, né, Marta? Ô, Marta, Deixa eu ver o... o teu Espera aí, eu vou sinal, o seu trocar o sinal tá muito Wi-Fi. ruim. Isso, troca o Wi-Fi aí. Bom, ó, nossa querida Babi, a Babi também está aqui comigo também, acabou de chegar aí, a Babi, ela, ó, ela tem história com a gente aqui da Quatro Tempos, viu? Essa pessoa tem história aqui na Quatro Tempos. E hoje eu espero que seja uma noite muito Agora agradável, sim. tomara que a internet ajude. Aí, Marta, agora melhorou, hein? Aí, agora melhorou. Tava com... É que aqui tem vários modem, né? E aí ele se conectou com um que fica lá no fundo, então estava fraco o Legal. sinal. Eu vou só sumir da tela um pouquinho aqui, eu vou encostar uma janela aqui para não entrar o barulho externo aqui, só um minutinho, peraí. Aqui é assim, a gente faz ao vivo e vai ajustando, né? Ó, o nosso querido Gustavo tá De aí vez em quando também também. vocês vão escutar a voz da minha neta, né? Hoje ela está acordadinha aqui. Na live anterior ela não estava em casa, então estava assim, um silêncio total, né? Mas já que a gente vai falar de emoções infantis também hoje, né? Então, estamos aí, Muito vai bem, ouvir ó. as gritarias dela. Então, só para trazer um pouquinho, para quem não acompanhou a live anterior, né? Nós falamos um pouquinho sobre PNL, como a PNL funciona, que tipo de ajuda que a PNL pode dar para a gente, um pouquinho do conceito do que é, falamos um pouquinho sobre inteligência emocional. E hoje a gente, pelo que a gente combinou, né, Marta? E o que a gente falou, hoje você vai falar um pouquinho também das estratégias que a PNL, que a gente pode utilizar da PNL para poder mudar um comportamento. É isso, né? Isso, que na outra vez ficou faltando isso, né? Nós falamos do equilíbrio Ó, ó, emocional. vou tomar um E cafezinho. nós falamos do equilíbrio emocional, falamos que para poder estar a acuidade sensorial é a habilidade que você vai usar para poder reconhecer os seus sinais emocionais e estar presente ajuda também a você perceber que, opa, está acontecendo alguma coisa aqui dentro, né? Só que assim, como nós falamos, a emoção é muito rápido, né, Daniel? Quando você pensa, já foi, né? Quando Já você foi. começa a sentir o formigamento, você já deu piti, você já saiu do corpo, aí você só acalma, Então, depois disso você fala assim, nossa, de novo, né? mas isso acontecia antes de eu utilizar a PNL. Hoje já Pois é é, mais controlado, viu? Você sabe que é, eu estava falando com uma pessoa dentro da terapia exatamente sobre isso, né? hum, Ela é uma pessoa também que tem essa explosão, né? Ela tem essa explosão e quando ela percebe a coisa já foi, ela já tratou mal, ela já respondeu de uma forma inadequada, principalmente dentro do trabalho e tal. E eu estava dizendo para ela o quanto foi um caminhar difícil para poder olhar para isso, né? Então, para mim foi difícil reconhecer e depois olhar para esse comportamento explosivo. Mas depois, quando a uhum, gente trabalha isso e quando a gente se pega em situações onde você sente que vem uma sensação que você vai explorar e você usa alguns tipos de técnica que abaixa aquela emoção e você volta para o centro e consegue agir de uma forma positiva, ó, pessoal, é sensacional. É é sensacional. assim, uhum. É muito bom, É, né? então é isso que você falou, né? É claro que se a gente tem uma reação automática em função de alguma emoção, seria bom trabalhar um pouco na terapia, porque tudo tem um fundamento, né? Porém, tem uma técnica que eu acho assim fantástico, simples, assim como nós falamos da respiração quatro ciclos, é fantástico para a gente poder trabalhar mudança de comportamento, que é ponte ao futuro ou ensaio mental. Então, como que funciona? Acho que não adianta perguntar para você, né, Daniel? Como é Calma, que calma aí. funciona?
Vamos fazer o seguinte, Marta. Hum. Marta, Oi, tô ouvindo. tá ouvindo? Nós vamos fazer o seguinte, o exercício a gente deixa mais lá para o final, tá? A gente deixa para o final o exercício, vamos trazer um pouquinho do conceito e tal, discutir algumas coisas e depois a gente traz o exercício para o pessoal no Ah, final, porque aí a gente ok, termina a live e todo mundo muito tá bem, bom. né? E todo mundo nos acompanha, Então, então né? E vai todo mundo pensando acompanha, aí, né? né? Então, vai pensando aí pro final da live, uma reação emocional que você tem hoje e que você gostaria de ter uma reação diferente do que você tem hoje. Porque, assim, só falando na teoria do ponte ao futuro ou ensaio mental, é nós ensaiar isso como fosse uma realidade na nossa mente. Né? Porque para a nossa mente não tem a diferença da realidade, realidade e pensamento, ou seja, subjetivo e objetivo. Acho que todo mundo conhece aquele exemplo clássico de pegar um limão, cortar o limão e chupar o limão, né? Tem certeza que algumas pessoas até já salivou quando ouviu falar do Repete, limão, né? Marta, repete, Oi, porque deu uma travadinha bem deu. na hora que você foi falar do limão. Repete para eles aí. Então, eu estava falando que a mente ela não distingue a realidade subjetiva da objetiva. Para o cérebro, se você pensa que é. Né? Aí, para comprovar isso, quase todos os treinadores utilizam aquele clássico exemplo do limão. Exato, do limão. Então, se você imaginar, nesse exato momento, pegando o limão, cortando ela no meio e levando até a boca, mas na hora você saliva. Né? Tenho É, certeza que o pessoal aí que está ouvindo já salivou. Não tem exato. como não fazer isso, né? Então vamos deixar para o final isso, então, essa estratégia de ponte ao futuro. Né? Para isso, vá pensando, então, avise aí quando tiver faltando, sei lá, 15 minutos, talvez, para a gente começar a fazer o exercício. Combinado. Né? E até lá, então, vá pensando qual é a reação emocional que você tem hoje e que você gostaria de ter uma reação diferente, Então, pessoal, ok? ó, faz o seguinte. Vai aí ao longo da live, a gente vai falar várias coisas, trazer várias coisas, mas vai pensando, né? Qual é essa reação emocional que você tem, te prejudica, para a gente poder trabalhar isso no final, combinado? Então, fica aí com a gente e vai convidando pessoas aí, vai chamando gente para vir participar aqui, É porque isso no aí. final nós vamos fazer um exercício aí. Vai ser muito É. bom. E, Uma coisa que a gente tinha falado na última era assim, como seria bom, né, como seria excelente se nós, adultos, né, pais, professores, educadores, já desse um treinamento emocional desde quando a pessoa é criança, porque nós não tivemos isso, né? é, A educação infantil evoluiu bastante, né, Daniel? Na minha época, eu achava que a gente era chantilly, mais bater, mais consistente fica, lembra disso? Né? Não sei se você foi também criança Marta chantilly. deu uma travadinha, você está me ouvindo? Travou de novo um pedacinho. Oiê. Ó, a última coisa que eu ouvi você falar foi, na minha época, Os pais achavam que nós éramos chantilly. Quanto mais bate, mais consistente fica. Então, ó. que exemplo show de bola! E também tem os pais super protetores, né, que querem esconder, encapsular, não deixar que a criança sofra nada, né? Então, protege de tudo. Né? Inclusive, é engraçado, assim, quando a gente fala sobre isso, acho que a maioria deve ter assistido Frozen. Você assistiu? E Assisti. Dani? Frozen?
Então, você lembra o que os pais da Elsa fizeram quando ela era pequena? Ah, Marta, repete aí, porque desenho... Então, o que eles fizeram? Eles protegeram a Elsa por conta daquele dom. Deram aquela luva especial, isolaram ela do mundo. Lembrei. E não fez o principal, que é ensiná-la a lidar com isso. Então, ela cresceu protegida disso, só que quando ela teve que enfrentar o mundo, ela não sabia como fazer. Né? Se os pais tivessem ensinado ela a lidar com aquele dom, a história teria sido diferente. Pode ser que não tenha graça, né? Porque a graça foi ver tudo aquilo acontecer, tal, mas é um exemplo, né? O que acontece quando a gente protege muito. Mas na vida real então, é outra pegada, né? Mas assim, né? Então, tá bom. Eu não sou educadora infantil, mas a gente pensar em termos de desenvolvimento da inteligência emocional, quais seriam, então, o que a gente teria que estar fazendo com as crianças, como treinador emocional? Seja eu pai, seja eu mãe, seja professora, seja tio, seja avó. A primeira coisa, aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Ser treinador emocional, o que a gente vai falar, esses passos que a gente vai falar, não vou entrar muito em detalhe, mesmo porque não vai dar tempo, mas esses passos que eu vou falar não serve só para criança, é para você ajudar a treinar emocional de alguém também. Tá? Até porque, Marta, está entrando alguns comentários aqui, né? A Babi falou assim, eu tenho essa dificuldade. Quando vem a emoção, eu fico nervosa e me falta palavras de como agir. E a Maria Isabel, né, ela também coloca aqui, quando alguém me acusa de algo que eu não fiz, nossa, a minha tolerância fica abaixo de 0. Então, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essas questões emocionais e a estratégia que pode ser usada. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, das crianças em si, e aí a gente vai para o exercício, tá? Só para a gente ter um segmento aqui, para o pessoal poder ir fazendo as... E se você tiver pergunta aí, manda as perguntas que eu estou lendo aqui, o pessoal já viu que eu não então fica mais fácil. Gabi, qual que é o nome da outra pessoa que você falou? Foi a Babi e a Maria Isabel. Babi e Maria Isabel. Né? É natural isso. Né? Essa reação que a gente tem é natural, como nós falamos na live anterior, a mente emocional é muito rápida. Ele não dá tempo da mente racional entrar e falar calma. Então, por isso que a primeira coisa que nós falamos é a acuidade sensorial. Primeiro perceber qual é o gatilho, né? Como que chama a segunda? Desculpa. Babi, a Maria Isabel, ela falou sobre que se alguém falar, não sei o que, eu já fico assim. Então, ela já sabe o gatilho. O gatilho é quando alguém acusa ela, né, de algo que ela não fez. Ela já tem o gatilho. Né? Isso é importante, né, compreender o gatilho. E, na verdade, o gatilho, nesse caso, não é nem quando alguém, né, te acusa de algo, tá, Maria Isabel? Na verdade, tem algo que está antes ainda. Né? Antes disso. Sim. Talvez seja uma questão de injustiça, algo que aconteceu com você no passado. Assim, tudo tem motivo, né? Tudo tem razão de ser, né? Assim, se a gente for perguntar o porquê, por isso que eu falei, às vezes vale a pena você trabalhar, fazer um trabalho terapêutico para entender um pouquinho mais sobre o gatilho. Né? Infelizmente, na live não dá tempo da gente ficar explorando as questões das pessoas, né? Explorando as possibilidades. Isso que você falou é uma possibilidade. Só uma possibilidade. Algo aconteceu lá que ficou registrado e por conta disso ele explode e foi a defesa que a gente encontrou. Né? Se a gente tivesse... Como, por exemplo, o que aconteceu no meu caso.
No Uhum. meu caso, tem um momento onde eu sinto que eu sofro uma injustiça muito grande, só que no momento em que eu sofro essa injustiça muito grande, eu tenho uma reação de agressividade, de me impor. E eu me protejo naquele momento. Então, algo que era para ter sido traumático me traz uma sensação do tipo, eu me protegi, deu tudo certo. Uhum. Só que quando eu venho para a vida, isso vai desde lá da minha adolescência, da minha infância para a adolescência. Quando eu venho para a vida adulta, eu continuo da mesma forma. Quando eu sinto que, de alguma forma, alguém está fazendo algo que me prejudica ou que está querendo ganhar uma vantagem em cima de mim, eu entro com essa minha agressividade e aí era a forma de eu dar o cala-boca. Ó, tô É. certo. Só que, dentro do contexto, eu estava certo, mas a forma estava errada. E as pessoas Então, ficam muito mais se para fora. se você tivesse tido na época um Isso. treinador emocional, já naquela primeira vez que aconteceu isso, você já teria desenvolvido um comportamento diferente. Já teria aprendido a lidar, a saber quais comportamentos são aceitáveis e quais não. Né? A gente aprendeu sozinho. Foi Né? aprendendo. Até o momento que você percebe que aquilo que você aprendeu não está tão certo assim. Você fala, não é, não é a melhor saída, não. Quando eu falo isso, a Marta dá risada, porque a gente está junto há muitos anos trabalhando, então ela percebeu essa minha mudança ao longo dos anos, mas ela pegou a parte onde não tinha mudança nenhuma, era o meu comportamento. Então, Era o bruto, Daniel então o pessoal bruto, agora o Daniel lapidado. então o pessoal ficava já meio esperto comigo quando eu começava a ficar meio vermelho, que eu começava a resmungar, porque eu ficava igual um nutre, reclamando, e aí daqui a pouco vinha aquela explosão, e aí eu já xingava, eu chutava tudo, e aí ia tudo por água abaixo o trabalho que eu estava fazendo. E não era muito bom, não. Então, essa versão foi Mas boa. é isso que acontece, né? Explosão emocional é, é isso que acontece. Então, o que a gente vai fazer no final é uma estratégia para poder instalar um novo comportamento. Né? Ó, Tem chegou mais mais alguma gente aí, pergunta? tá entrando mais gente, né? O Cris está falando aí, ó. É isso mesmo, viu, pessoal? Enche a gente de coraçãozinho aí. O Cris colocou aí, ó. Enche a gente de coraçãozinho. Logo mais também eu vou estar com o Cris, né? O Cris é mágico, mas ele também faz um outro trabalho muito legal. Depois, mais para frente, eu vou contar, não vou dar É spoiler legal. do que vai acontecer mais para frente. Então, eu vou trazer bastante gente legal. Não, algumas pessoas colocam. A Babi mesmo está escrevendo aqui, né? Eu não consigo me impor, parece que eu fico cega, né? Então, nesse sentido, né? Uhum. Então, ela está dizendo que quando ela tem essa explosão, ela fica. Então, ela muitas vezes não consegue se impor, ela fica cega, mas é esse mesmo o movimento. Agora, Babi, o interessante é você olhar o seguinte, né? Qual é o gatilho? Né? Qual é o gatilho? A gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar, da PNL mesmo, para poder melhorar nesse aspecto, mas você precisa Sim, entender aonde claro. está. Uhum. Né? E a Continua, gente vai Martinha. aprender uma hoje. Hoje nós vamos trazer um exercício aqui no final para vocês. E falando em exercício, Marta, como foi legal. A nossa última live aqui que a gente fez, depois, olha, o que teve de gente que assistiu foi top, viu? Então, Que já de bom, novo, que bom. agradecer você. Agradecido, né, às pessoas que estão aí nos prestigiando e quem assistiu depois. Né? Eu adoro ensinar, principalmente gosto de ensinar PNL, porque a minha crença é que se todos nós soubermos a PNL, o mundo vai ser infinitamente melhor. Né? Já começa pelo pressuposto, mapa não é território. E Toda Marta, formação, eu falo que se o aluno sair da formação, pelo menos com esse pressuposto aqui enraizado, já faz muita diferença no mundo.
Porque você vai parar de ficar discutindo. Uma vez o Freud disse uma frase, e é uma frase que ele repete, né? E que às vezes até eu coloco essa frase em algumas publicações, é que há de se sentir para que as coisas façam sentido. Uhum. Quando a Marta diz para vocês assim, olha, se sair com o pressuposto enraizado, né, que mapa não é território, racionalmente a gente consegue entender que cada um tem a sua visão de mundo, que cada um... Mas quando você sente isso, gente, vocês não têm a noção da diferença que uma ferramenta como essa, um pressuposto desse da PNL, pode fazer na nossa vida. Porque isso traz uma compreensão e uma aceitação do outro muito grande. Porque quando você olha para o outro, você fala assim... Exatamente. Antes de você julgar, você olha com mais respeito. Quer ver um exemplo? Tá. Você não está assistindo, né? Você não está acompanhando, mas explodiu o negócio do BBB por uma das participantes, que é a Carol Conká. Então, quando fala Carol Conká, já saiu até musiquinha, já saiu isso, saiu aquilo. Ô, louco! Não. E ela foi para o paredão agora, então, assim, tá tudo... que ela vai sair com 100% dos votos, vamos acabar com a vida dela, ela vai isso, ela vai aquilo, por atitudes que ela teve lá dentro, né? Mas as pessoas, às vezes, não se dão conta que ali tem um ser humano que tem crenças, que tem valores, e que, num determinado momento, pode ter se comportado errado, pode ter falado coisas que não devia. Pode. Isso acontece, é ser humano como a gente. Mas tem uma história por trás, né? Tem uma história. E ela não é só isso, né? Então, é legal quando você percebe que mapa não é território, porque você olha, aceitação não tem a ver com aprovação. Você não aprova as atitudes, né? Mas eu posso muito bem aceitar essa pessoa da forma que ela é. E posso fazer a escolha se eu quero conviver ou não, se eu quero ter contato ou não. Mas é difícil você, só no julgamento por algo que está acontecendo, achar que essa pessoa tem que morrer, que essa pessoa não pode mais trabalhar, que essa pessoa não pode isso ou aquilo. Eu acho que isso é muito complicado. Então, se a grande maioria que assistisse o BBB estudasse um pouco mais de PNL, vocês iam olhar diferente. Na verdade, tomar consciência, né? Porque nós falamos que todo mundo usa PNL mesmo sem saber, né? Exatamente. Isso. Agora, se tomar consciência de como está usando, onde está usando, com certeza vai usar de uma forma mais produtiva. Né? Exatamente. Então, e aí? Bom, você tem mais... Não, eu acho que agora dá para a gente trouxe um pouquinho, porque não dá para, lógico, né? Eu acho que todo mundo entende que não dá para a gente explorar esse assunto, senão a gente teria que dar uma aula. E uma aula vai sair na formação online. Então, você que está assistindo aí, que se interessa em fazer PNL, Programação Neurolinguística, há 4 tempos agora, logo mais, está lançando a PNL online, totalmente online, para que você possa ter uma formação, possa trazer um aprendizado, ter ganhos no seu trabalho. É sensacional. Quando a gente lançar, já vou espalhar para todo mundo, então sempre vou bater, porque PNL, para mim, é a base de tudo, sim, é por onde a gente começa e é um grande aprendizado. Então, como a gente... o Gustavo está perguntando quando que vai ter o Master. Calma aí, Gustavo. Logo mais vem o Master também. O Master tem que ser presencial, né? O Master ainda... Master online é complicado. Ela está falando que tem que ser presencial, mas quem sabe, Gustavo? Não vamos fechar a porta, não. Aqui... Não, eu acho que assim, conceitos dá para passar, mas as técnicas, as estratégias do Master, né, são muito profundas. Chegando um momento onde a gente vai voltar. Logo, sabe? Logo estaremos juntos. Né? Eu também estou morrendo de saudade de estar junto com as pessoas, de dar risada, né, de trocar ideias. A Luísa é da Profundidade do Ser, né? Ela participa das constelações, ela acompanha muito Freud, né? E ela pergunta aqui o seguinte para a gente. A pessoa que eu gosto muito, não conheço a Luísa pessoalmente, né? Mas
tantas vezes que a gente já trocou algo, ou já se viu em alguns trabalhos aí da Quatempos, que eu tenho muito carinho por ela, né? E ela é muito dedicada, né? Eu vejo ela colocar as coisas da constelação na página dela, ela está ali sempre batendo, aumentando o canal dela. Então, é a profundidade do ser, quem quiser conhecer, entra lá. Ela perguntou o seguinte, ó, só a Luísa, boa noite. O comportamento emocional tem a ver com repetição de padrão, tipo nossos pais, avós, etc.? Tem a ver com aprendizado, né? Tem a ver com aprendizado. Então, de criança, você vê os adultos respondendo, tendo uma certa reação quando está com raiva, você aprende que, bom, então, quando eu estou com raiva, é assim que eu tenho que reagir, né? Quando você vê o adulto reagir quando está com medo, triste, né? Então eles são os exemplos, são os modelos para você, né? E também tem a reação, aquela que já vem com a gente, né? A gente trabalha isso muito na ancestralidade, que a gente fala que já foi comprovado, inclusive cientificamente, que nós não carregamos só DNA da aparência física, né? Não é só olho puxado, narizinho de batata, né? Também vem crenças, os outros valores que podem vir junto com esse DNA, né? Então, além dos exemplos que a criança aprende vendo, que são os pais, adultos, as pessoas significativas que estão próximas, vem aquilo que vem com a gente, que já nasce com o equipamento, né? Então, mas dá para mudar? Tá, tomando consciência, né? A gente consegue ter novos comportamentos, sim. Exatamente, exatamente. Qual é a parte mais trabalhosa que a gente tem, né, no processo de autoconhecimento, de evolução, de se entender, é começar a ter consciência das coisas, né? Então, Reconhecer. O primeiro passo é ter a consciência. Só a partir do momento em que você tem consciência de algo que... Quer ver? O Freud sempre usa esse exemplo, né? Quando a gente... Por exemplo, quando eu posso mudar essa sanfoninha aqui, tem uma sanfoninha, vou pegar o sanfoninha aqui, ó, tá vendo a sanfoninha? Quando que eu posso mudar ela de lugar? Eu só posso mudar ela de lugar a partir do momento em que eu tenho consciência que ela existe. E aí eu posso fazer algo com ela, né? Ele sempre usa esse exemplo, só que é um flip chart. Normalmente a gente está dentro do salão do treinamento. Ah, Netinha, tá gritando aí. Então, quando eu tenho consciência de algo, eu posso, de fato, mudar algo de lugar. Então, o primeiro passo, né, para quem está trazendo essas questões que são emocionais, é ter a consciência disso. Né? E às vezes a gente não tem nem consciência da emoção que está sentindo, né? Eu tenho certeza que, inclusive, você deve ter passado uma experiência dessa, de você acorda, vai fazendo as coisas, não sei o quê, não está tendo consciência do que está acontecendo e só tem consciência quando alguém chega e pergunta para você: ô Daniel, o que está acontecendo com você, meu? Você está aí com essa cara amarrada, amuado, respirando fundo. Aí você fala: ó, é mesmo, né? Até então você estava, mas não estava tendo consciência que você estava tendo essa emoção, né? Então, o reconhecimento é o primeiro passo. De que forma? A acuidade sensorial. Isso. Um exemplo do que você acabou de trazer, teve um dia que eu acordei e eu não estava... Para você ter uma ideia, a grande maioria das pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou palmeirense, o quanto eu sou torcedor do Palmeiras, né? E era o dia da final da Libertadores. No dia da final da Libertadores. Só que eu acordei aquele dia, Marta, e eu não estava com pique nenhum. Assim, eu não estava feliz porque era final, porque o Palmeiras podia ser campeão.
E eu estava com aquilo e foi passando o dia, um pouquinho nervoso por causa do jogo, claro, né? Eu estava um pouquinho nervoso por causa do jogo, mas foi passando o dia e eu não estava, né? Não estava naquela pegada toda, por conta do jogo, que normalmente eu ficaria. Na hora do jogo, sim, eu fiquei mais nervoso, né? Mas um pouquinho antes do horário do jogo, caiu a ficha para mim. O dia que o Palmeiras foi campeão foi o dia que minha mãe faleceu. Você comentou. Foi o dia que minha mãe faleceu. Então E eu até estava. então você não tinha tido consciência disso. A hora que eu tive a consciência disso, foi tão legal, porque aí o Palmeiras ganha, né? E eu pude ressignificar, inclusive, o dia, porque eu tive consciência. Uhum. E eu falei assim, ó, que coisa, né? Hoje, eu acho que você mandou os parabéns, eu até chorei, né, no telefone para você. Ah, Marta, falou assim, hoje era um dia Porque que eu quando estava eu ouvi, vivendo. falei, puxa, o Daniel deve estar explodindo de alegria lá. Exatamente. E eu só pude perceber como é que estava, por que eu estava daquele jeito tão estranho, né? Porque, afinal de Uhum. contas, fazia mais de 20 anos que a gente não via o Palmeiras ser campeão, aquela coisa toda. Então, eu ficava me indagando, cara, por que eu estou desse jeito? Hoje era para mim estar a milhão, né? Mas eu estava tenso, eu estava quieto, eu estava calado, e não tinha a ver com o jogo. Aí, quando eu tive consciência disso, eu falei, ok. E aí eu fiz um trabalho interno, o Palmeiras foi campeão, ajudou também muito, né? Então, e aí eu até pude significar. Não, mas Vamos é falar isso um mesmo, pouquinho, sim. vamos falar um pouquinho agora, Marta, dessa questão da inteligência emocional com relação às crianças, para depois a gente trazer fica aí com a gente, que daqui a pouco tem um exercício aí de Tá bom. PNL para vocês, tá A bom? gente pode, lógico que a gente, né, uma outra hora qualquer, a gente pode estar voltando, é só solicitar para o Daniel, falar, queremos a Marta, queremos a Marta, Ah, não, mas tá. e aí eu volto. Mas, Nós vamos combinar o seguinte, a gente vai fazer mais, né? Inclusive quando tiver prestes a chegar, a entrar a formação mesmo online para o uhum, ar, a gente faz mais alguns e eu faz outros encontros também. Eu vou fazer encontro pela minha página, nós vamos falar de PNL a dar com pau, porque aqui não é uma questão de venda de treinamento, é uma questão de que eu sei da diferença que faz, eu vivi essa diferença. Hoje eu sou um profissional melhor, um pai melhor e um filho melhor, porque a PNL pôde me ajudar. Então, eu tive a consciência das coisas que eu já usava, mas agora eu uso com uma consciência muito clara, então me ajuda muito. Então, por isso que nós vamos bater em cima, tá? Antes de bater em você cima. trazer das crianças, deixa eu ver aqui, qual que foi a pergunta aqui. Tem mais uma. A Luísa fez uma outra pergunta, né? O início para dominar a emoção é entender qual o gatilho que dispara em nós essa emoção. O início do caminho é esse, reconhecer que ou como gatilho disparado em nós. Deu para entender, não? As coisas acontecem meio simultaneamente, né? Primeiro, assim, eu reconhecer, acho que é reconhecer quais são, porque como eu falei na aula passada, a emoção é corpo, né? São sensações no corpo, né? Então, é começar a reconhecer essas sensações que vão aparecendo no corpo. Aí, você pode começar a ligar, bom, isso aí aconteceu por quê, né? Por que comecei a suar frio, né? Por que aquela hora foi naquele momento X? Porque assim, o gatilho, às vezes a gente não pode associar, fazer uma ligação direta com uma coisa específica, porque o cérebro da gente generaliza. Então, às vezes, se eu pensar no foco, eu posso falar assim, eu comecei a ficar fervendo quando o Daniel falou X. Aí eu imagino que a coisa é com o Daniel. Não é, né? Então porque o cérebro generaliza. Então espera um pouquinho, deixa eu ver. O Daniel foi o que ele disse, foi aquele olhar que ele fez,
né? Ele disse, mas a hora que ele diz, ele deu aquele sorrisinho, então foi aquele sorriso. É tanta coisa acontecendo que vai ter que, assim, não é só uma vez, né? Então, começar a fazer um diário ajuda, porque você começa a perceber quais são o que aconteceu antes e que você começa a perceber o que é comum toda vez que você começa, por exemplo, a ficar irritado. A Luísa até colocou, né? Então, reconhecer o gatilho é o caminho para a mudança? Sim e não. É que assim, sabendo o gatilho, a gente pode usar esse gatilho como âncora para disparar outra coisa, né? Que é o que a gente vai fazer no final da live de hoje. Aê, Martinha, legal. Vai ser bom. Nós vamos aprender a técnica do ensaio mental, né? Ponte ao futuro, e treinar isso mentalmente e associar a determinada âncora para poder disparar, porque é a sensação na hora que eu precisar, né? Então, ou eu crio uma âncora para disparar, ou eu posso associar, se eu souber qual é o gatilho, ao gatilho. É isso mesmo. Olha lá, ela já até respondeu que beleza. Beleza. Então, traz, Marta, um pouquinho dessas questões das crianças agora, para a gente começar a partir, porque, por incrível que pareça, nós já estamos na nossa live há 42 minutos, só como Pois é, ano, né? já está quase terminando, né? Então, só vou falar rapidamente, mas não vou entrar muito em detalhe de cada etapa, tá? A primeira etapa, lógico, usar a acuidade sensorial para poder perceber que está acontecendo alguma coisa com a criança. Né? Então, perceber as emoções da criança. Né? Que tem alguma coisa acontecendo com ela. Será que... Né? Então, essa é a primeira etapa. A acuidade sensorial, começar a ligar o comportamento, a fisiologia, o que você vê na criança com alguma ligação interna. Né? Uma vez que você percebeu que a criança está entrando num processo emocional, é você estabelecer o rapport, né? Estabelecer a empatia. Então, estabelecer a empatia ou rapport é você olhar o que a criança está sentindo, o problema, a emoção que a criança está trazendo dentro do mundo dela. E sem desmerecer. Lembra que para a formiga uma gota de chuva é um tsunami. Boa! Então, às vezes a gente fala, mas isso, né? Mas para criança, isso é muita coisa. Né? Então, se você tem dificuldade de entrar no mundo da criança, experimenta fazer o contrário. Né? Traz o problema da criança para o seu mundo adulto. Por exemplo, né? O seu filho voltou para casa chorando, triste, magoado, porque alguém fez uma piadinha quando ele foi apresentar o trabalho. Então, traz isso para o seu mundo adulto. Imagine você, algum seu colega de trabalho ou alguns seus colegas de trabalho fazer piadinha de você quando você estiver apresentando um projeto. Como é que você vai sentir? Né? Então, essa é uma outra estratégia. Traz para o seu mundo adulto, né, para você poder criar essa empatia com a criança. Né? Uma coisa assim, né, que eu acho que você vê em várias estratégias, em vários caminhos de educacional, é você falar na mesma altura da criança. Né? Então, abaixe-se, ajoelhe-se, sente-se, né? Mas olho no olho, e não a criança ter que falar com você assim, olhando para cima. Né? Pois é, ela olha um gigante, né?
Então, então isso ajuda a estabelecer empatia, né? Então, segundo momento, quando você percebeu que a criança está entrando no processo emocional, é você fazer essa ligação empática, criar o rapport com ela, para ela poder se abrir com você. No terceiro momento, é legitimar o que ela está sentindo. Escutar e legitimar. A gente tem um hábito, tem sermão às vezes na ponta da língua, né? O Lucas chega para você e fala assim, papai, eu tô da vida porque o professor me pôs de castigo só porque eu estava conversando na aula. Aí você tá assim, né? Pontinho para falar, lógico, né? Conversando na aula, você queria que ela fizesse o quê? Né? Não, tem que legitimar a emoção que ele está trazendo. Você ficou porque você ficou de castigo? Realmente eu também ficaria. Então, isso é legitimar. Né? E nesse sentido, Marta, tem algo que a gente faz muito legal aqui com as crianças, muito mais. Agora a gente começou a fazer com o Fábio também, mas a gente faz com o Lucas. Principalmente com o Lucas, que está com 9 anos, está tendo contato com a internet, com tudo isso e tal. Então, determinadas coisas, a gente fala para ele, olha, tem que tomar cuidado nesse sentido, assim, assim, assado. Mas, além de falar, a gente mostra alguns resultados, né? Que às vezes, assim, olha isso, olha essa matéria aqui, olha o que acontece, é isso que acontece quando você faz isso. Até para a criança entender a consequência, porque só dizer para ela, não faz isso porque acontece isso, às vezes não resolve. Não põe a mão no fogo, você vai... Não põe a mão no fogo. Antes disso, você precisa fazer ele entender que você está compreendendo o sentimento dele. Sim, sim. Que você está reconhecendo que ele está bravo, está irritado, está magoado, independente do motivo, você reconhece que ele está bravo. Exatamente. Né? Porque aí ele vai falar, pô, o paizão, me entende, né? Então eu posso confiar nele, porque ele entende o que eu estou sentindo. Aí sim, você pode explorar o que é aceitável e o que não é aceitável, né? Do tipo, aí você pode começar a conversar, olha, eu entendo que você ficou muito irritado com fulano, né? E eu também teria ficado, mas bater nele, será que foi uma boa? Né? Será que não teria uma outra forma? Não só isso, né? Como se você... já aconteceu, por exemplo, de acontecer dele bater num amiguinho aqui dentro de casa, né? Aí eu trago para ele e falo assim, agora imagina se você estivesse na casa dele e ele batesse em você, como é que você se sentiria? Eu não ia se sentir bem. É a mesma coisa, né? Isso é legal, né? Trazer... sem eu falar nada, né? Ele vai lá e pede desculpa para o amigo. Desculpa, não vou fazer mais e tal. A Natália está até trazendo aqui, legitimar ajuda a abrir o diálogo. Isso mesmo. Né? Sim, mostrar que você está entendendo que ele está assim, independente se ele tem razão ou não. São duas coisas diferentes, hein? Legitimar é compreender que ele está bravo, que ele está irritado, que ele está triste. Né? E isso abre o diálogo. Olha, a gente também, né? Se você está pé da vida, né? E a outra pessoa reconhece isso, né? E entende por que você está bravo, você fica mais confortável em conversar, né? Do que você conversar com alguém que fala, pô, o que é isso? Né? Fica assim, não. Né? Isso é besteira, não dê importância a isso. Eu falo, mas... E principalmente criança, se o adulto já fica chateado com isso, imagine a criança, qual vai ser o pensamento dele? Puxa vida, o que eu estou sentindo não é importante. Exatamente. Né? Então é mostrar que é importante sim. E aí mostrar o que é aceitável, o que não é aceitável, né? Com base nos seus valores. Tá? Mapa não é território, então não é aqui que a gente vai ficar falando o que é aceitável. Para você, pode ser que bater seja aceitável. Né?
Então, é dentro dos seus valores você explicar para as crianças o que é aceitável e não aceitável. E dependendo da idade da criança, acho que mesmo com pequena a gente já consegue fazer isso, ao invés de a gente sugerir, estimular para que a própria criança chegue em alguma solução. Né? Como foi? Metamodelo, Milton Erickson, né? Tudo isso ajuda muito a estimular a criança, né? A tanto nomear o sentimento quanto sugerir uma solução. Né? Então, estimule a criança a trazer soluções, ao invés de você ficar sugerindo. E então, aí discute cada solução, né? O que é ecológico, o que não é, né? Mostrando então, as consequências. Papais e mamães do grupo aí, titios, quem tem criança pequena, depois você assiste de novo, principalmente esse pedaço, pega esses tópicos para você poder, para isso ficar mais claro, para você entender. Lógico que a gente só está aqui trazendo... Dando né, um superficial, né? Cada tópico desse teria uma live inteira falando, né? Sobre conceito, estratégia da PNL que pode ajudar nisso. Né? Aí outra, hein? Então, você quer saber mais? Você quer saber mais? Vem fazer a formação em PNL, né, sistêmica. Você vai estar com a nossa querida Marta, com a nossa querida Regina, e com o nosso querido Rodrigo. E logo mais, além de fazerem a PNL... como é que foi? A participação especial do Daniel Frois. Não, vou estar sim. Sempre de vez em quando eu entro lá para dar uma pitadinha, para dar um oi, para participar, com certeza. E também, né, logo mais também eu tô pegando no pé deles. Aí o Rodrigo entrou, a Regina também, para eles poderem abrir um canal aqui na Quatro Tempos, falando só sobre PNL. Aí faz o seguinte, vocês estão assistindo aí, ó, manda aí, ó, para eles poderem fazer um canalzinho aí para de vez em quando falar de PNL, né? Ó, Marta, vamos para o nosso exercício. A gente tem um pouquinho de tempo, infelizmente não dá para a gente se alongar. Ó, meu querido Luna entrou aí também. Para você que está entrando agora, a gente está falando de PNL, inteligência emocional, falando de bastante coisa. E agora a Marta vai trazer um exercício para a gente poder encerrar, né, a nossa live de hoje. Mas antes de encerrar, Marta, vou te contar em exclusividade para quem está aqui na live com a gente. Amanhã tem estreia aqui no nosso canal. A nossa querida Nessi vai estrear no canal. Ela vai fazer um programa que é Entre Pais e Filhos. Então, a gente teve um encontro aqui, como a gente teve aqui também, né? A gente teve esse encontro e o encontro rendeu tanto, foi tão bom, que as pessoas queriam mais. Então, para que não ficasse uma coisa sempre repetindo com a mesma pessoa, a gente decidiu e falou com ela, e ela também se empolgou. Então, a partir de amanhã, toda terça-feira, às 19h30, também nesse horário, nós vamos estar com a nossa querida Anessi, falando sobre Entre Pais e Filhos, é o programa dela. Daqui a pouco eu vou começar a lançar aí, vai entrar vídeo dela falando, não aqui na nossa live, mas vai entrar aí no canal para você poder participar. E agora nós vamos para um exercício de PNL para vocês. Legal, Marta? Legal, então. Estou sabendo, Dani, muito legal, né? Pessoal, entre aí amanhã na live dela. Ela estudou bastante sobre esse tema, né? Pais e filhos, relacionamento. Então, é muito rico o conteúdo que ela traz, é muita aprendizagem, é muita dica que ela pode trazer no mundo atual, onde os filhos, né, desde pequenininho, têm informação de tudo quanto é lado, né? Porque quando eu era criança, eu não tinha televisão, não tinha nada, não sei o quê. Então, chegava muito pouca informação para a gente. Então, era mais simples. Hoje em dia, os filhos vêm com calhamaço de informação e os pais ficam malucos com isso, né? Como que a gente lida com tudo isso? Então, é muito legal, assiste sim. Eu vou estar junto também, né, para estar aprendendo. Eu sempre gosto de aprender, né, vou estar acompanhando também. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa, né, espero que vocês tenham pensado, quem me ouviu falar no início, numa reação emocional que você tem hoje
e que você gostaria de fazer diferente. Por exemplo, quando eu começo a ficar muito nervosa, não sei o quê, eu não consigo falar e eu acabo chorando. Né? Choro e acabo, não consigo falar, deixar claro o que exatamente eu quero. Né? Ou quando eu percebo que começa a pulsar aqui assim, é sinal de que daqui a pouco eu vou sair do corpo, vou ter um ataque histérico, aí sai de baixo. Né? Então, pensa aí na reação emocional que você tem hoje e que você gostaria de fazer diferente. Independente, se você conhece o gatilho, ótimo. Se não conhece também, não tem problema. Ó, pessoal, não necessariamente é uma emoção que você exploda, tá? Pode ser Não. onde essa reação emocional te deixa totalmente calado, você fica triste, você chora, você corre, você se isola, você foge, né? Você... Mas olha para aquele que é mais gritante em você agora. Entra no quarto e fala, não quero mais saber de ninguém. Né? Bom, então, pensa na reação que você tem hoje. Tá? E agora, pensa no seguinte. Qual é a outra reação que você gostaria de ter? O que ao invés de, eu gostaria de fazer? Né? Feche os olhos e imagine se comportando exatamente da forma como você gostaria de se comportar. Perceba com todos os seus sistemas sensoriais, né? Qual é a imagem, veja você nitidamente comportando do jeito que você quer. Falando o que quer falar, né? Sua postura, fisiologia. Hoje nós vamos fazer uma vez só, mas depois você vai repetir isso várias e várias vezes, tá? Porque ensaio mental é um treino, tá? Então, como qualquer outro treino, quanto mais vezes fizermos, mais a gente vai conseguir trazer isso para o automático. Né? Agora, associe isso ou a uma âncora, né? Você pode, sei lá, talvez se você pode tocar seu braço com a mão direita, tocar seu pulso esquerdo, né? Um gesto que possa associar esse novo comportamento. Então, agora abre os olhos. Experimenta disparar a âncora para ver se vem esse comportamento na mente. O que você precisa fazer? É um ensaio mental, é um treino. Assim como qualquer outro treino, você precisa repetir isso várias e várias vezes, até que ele se torne um hábito. Se você sabe o gatilho, você pode usar como âncora esse gatilho e treina. Quando acontecer aquele gatilho, ao invés disso, vou fazer aquilo. Né? Lembre que para o cérebro, se você pensa que é. Então, na próxima vez, você vai ter a agradável surpresa de ter uma reação diferente. Mas não é só fazer uma vez não, tá, gente? Tem que repetir várias e várias vezes. Eu tô até dando risada aqui, né, comigo internamente, que eu falei assim, eu vou fazer o exercício. Só que eu faço isso tão automático que... toda vez que a gente quer ter esse ensaio mental, ele é poderoso, né? Digamos assim que amanhã você tem uma palestra para fazer, né? Ou você vai ter uma live, né? Hoje em dia, todo mundo tem live para cá, live para lá, né? Então, você vai ter uma live e está nervosa. É amanhã. Então, faz um ensaio mental.
né, de como é que se veja-se você na live, falando o que você tem que falar, seu jeito, etc, né? E vai fazendo esse ensaio aqui. Na hora da live, você vai ver como tudo isso vai assim, ó, vai pipocar automaticamente. Então, qualquer coisa que você queira instalar em você, use o ensaio mental. Né? É uma estratégia super simples e que funciona muito bem. Muito bem. Ó, hoje a Marta ela acabou de entregar para vocês uma chavezinha, né? Tanto que no logo da nossa PNL, assim, PNL sistêmica, eu tenho a chave, né? É a chave para você ter uma vida mais tranquila, para você poder alcançar seus objetivos de uma forma melhor. Então, se você quer a chave inteira, entre em contato com a Quatro Tempos, que a gente está aí para montar uma turma online. Vai ser sensacional. Você vai ver que poderosa é essa ferramenta, tanto para você no seu aspecto profissional, como na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. É fantástico mesmo. Voltou? Muito bem. Marta, de novo, né? Nosso tempo acaba sendo curto, né? De novo, Passa obrigado. rápido. Né? Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Né? E eu queria também agradecer aqui a todos que estiveram com a gente nessa live de hoje. Repassa, fica Obrigada a gravado todos que aqui, estavam. né? Quer trazer aí os seus agradecimentos, Martinha? Obrigada mais uma vez, né? Principalmente, obrigada a todos que estão aí desde o início mesmo. Eu não consigo ver todos que entraram, depois o Dani fala para mim, fulano estava, ciclano estava, né? Coraçãozinho para todo mundo. Né? E eu espero que vocês continuem aí, né, no Quebra-Tudo aí, nos próximos temas, que sempre vai trazer coisas novas, né? Então, ampliar o nosso mapa, ampliar o nosso conhecimento, é onde a gente começa a aprender a ter soluções. Do tipo assim, você fala assim, pô, mas o que eu vou fazer? Vai trabalhando, vai lendo, vai assistindo essas lives, porque aí eles vão estar trazendo insight para você, né? De talvez um comportamento novo, uma solução, algo que você queira trazer aí para você. Né? Então, autoconhecimento, amplie o mapa e bora para frente. Então é isso, Martinha. Valeu, Dani. Obrigado mais uma vez, tá bom? E a gente ainda vai ter Obrigada a você. dessas coisas aí, a gente vai estar junto, tá? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. E Saindo. Para você que continua aqui comigo, antes de encerrar, né? Deixa eu... Peraí. Martinha, vou encerrar. Cadê? Tá travando aqui, só um minutinho. Bom, gente, vou encerrando por aqui, né? Então, semana que vem, a Marta acabou de sair aí, ela está saindo. Semana que vem, no próximo encontro, eu vou estar trazendo a Giovana. Giovana é uma pessoa muito querida na minha vida, né? Muito querida porque é minha sobrinha. E eu acompanhei todo o caminhar dela ao longo desses anos. E ela vai estar falando sobre o tarô e a importância do tarô, que o tarô pode acrescentar dentro do nosso processo terapêutico, evolutivo, qual é o crescimento que traz. Então, semana que vem, eu vou estar aqui com a Giovana falando sobre tarô dentro do nosso processo terapêutico. E também amanhã estreia o trabalho da nossa querida Nessi aqui no nosso canal. Então, eu vou mandar daqui a pouco, já vai para o ar aí para vocês poderem ter o contato, né, saber o que é direitinho, que é relacionamento entre pais e filhos. O nome do trabalho é Entre Pais e Filhos com a Nessi. Então, amanhã, às 19h30, aqui no canal da Quatro Tempos também. Espero você amanhã. Vou estar participando também, vou estar lá participando assim, vou estar assistindo igual vocês estão assistindo, mas vai ser muito bom. Toda quarta-feira, às 19h30, com a Nessi. E vem outros trabalhos que a Quatro Tempos vai estar trazendo também. Minha gratidão a todos que estiveram comigo até agora, né, até esse momento. Se você não assistiu
assista, né? Assista os outros encontros, e tem vários aí, se você entrar, tem vários quebra-tudos aí, já com um monte de tema, e eu sempre vou estar trazendo um convidado especial para você, e vai ser sempre esse trabalho de crescimento, legal? Ó, curte aí o meu vídeo, depois que o vídeo for pro ar, dá um curtir, compartilha, legal, para poder espalhar para as pessoas poderem ter mais e mais contatos com esses conhecimentos que a Quatro Tempos traz. Muito obrigado a todo mundo, uma boa noite a vocês. Foi muito bom essa parada estratégica que a gente dá no dia de hoje para olhar para a nossa vida, para olhar para os nossos filhos, para a nossa família e para os nossos comportamentos. A gente se vê de novo num próximo encontro. Um beijo a todos e obrigado. E até o próximo Quebra Tudo. Valeu!